Meus queridos irmãos, nós vamos trazer algumas reflexões muito singelas a respeito do nosso mais recente livro, que é O Mestre do Caminho. Quarto livro que eu ouso fazer algumas reflexões em torno do Evangelho de Nosso Senhor. Depois de escrever o médico Jesus, o amigo Jesus, alguém me tocou, eu julgava que não teria mais o que escrever a respeito das lições do Cristo. Mas, passado algum tempo, eu fui percebendo pela minha própria vida, pelas minhas próprias necessidades íntimas, que falar de Jesus, pensar Jesus, refletir Jesus, conhecer Jesus, viver Jesus, sobretudo, é uma necessidade cada vez mais urgente. Basta ver que mais de 2000 anos depois da sua passagem pela Terra, nós ainda estamos hoje com duas grandes guerras em curso na humanidade. Estamos vendo cenas de atrocidade, e aqui não me refiro a nenhum país em específico. Oro por Israel, mas oro também pela Palestina. Oro pela Rússia, oro pela Ucrânia. Oro pela paz, como certamente Jesus deve estar fazendo. Mas o cenário que a humanidade vive, e não só pela questão das guerras, nos sugere a necessidade cada vez mais urgente, premente, de voltarmos a nossa vida às lições que Jesus nos deixou. Temos vivido um avanço científico, tecnológico, indiscutível. O homem cogita de viagens espaciais, viagens turísticas para a Lua, para outros países, mas ainda nós não fizemos a pequena viagem que vai do cérebro ao nosso coração. Nós somos seres ainda fortemente inclinados a raciocínios cartesianos, matemáticos, mas, do ponto de vista emocional, somos quase que analfabetos. A medicina tem avançado assustadoramente. Remédios têm sido descobertos em larga escala, tratamentos, cirurgias por computador têm sido feitas, inclusive à distância. Mas o ser humano está cada vez mais doente. Basta ver que o número de remédios mais vendidos no mundo são aqueles atualmente ligados aos transtornos da afetividade. Remédios antidepressivos, ansiolíticos, são expressões de que, apesar de todo o avanço tecnológico, científico, o ser humano está doente e, portanto, necessitado do Cristo, que não é apenas um médico, o médico dos médicos, e pouco a pouco a medicina vai se curvando à necessidade do equilíbrio interior como uma forma segura da tão sonhada saúde mental que tem afetado a tantos de nós.
estima-se que 20% da humanidade, em algum momento da sua vida, estará afetada pela depressão. Então, de cada 100 pessoas no mundo, 20 provavelmente estão deprimidas. Isto é um número assustador e preocupante. E das 80, é uma questão de tempo. Mais cedo ou mais tarde, é provável que todos nós experimentemos, de alguma maneira, esses sentimentos de desconexão da nossa alma com o Espírito Divino, com a centelha divina. E foi esse o grande trabalho que Jesus de Nazaré veio trazer para nós. Abrindo aqui o nosso livro, fizemos uma citação do Espírito Emmanuel, em que ele, de certa forma, contextualiza a missão do Cristo entre nós. O que é que Jesus veio fazer entre nós? E Emmanuel tem uma frase, um pensamento que me pareceu uma chave muito importante, quando ele diz que com Jesus começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. Olha que informação que me parece relevante. Com Jesus começou a era da maioridade espiritual da Terra. Isso me leva a pensar que, antes de Jesus, qual era a nossa condição espiritual? Se com Jesus ele inaugura a fase da maioridade, quer dizer que antes de Jesus, em que fase nós estávamos? Ninguém arrisca? Na fase da... Alguém falou da adolescência. Mas eu diria que talvez ainda pudessem alguns estar na fase da infância. E dentro da infância é provável que estivéssemos aqui na fase da primeira infância. Não é? Um comentário que o Espírito Emmanuel fez a Chico Xavier, quando ele diz ao médium: Chico, você sabe como é que os espíritos de luz das altas esferas, quando eles vêm à Terra, você sabe qual é a impressão que eles têm? E o Chico disse: não sei, não imagino. Pois bem, os espíritos de grande elevação, quando eles olham para a Terra, eles dizem que a Terra parece um berçário. E com crianças dormindo. Então, vejamos a nossa radiografia espiritual. Crianças dormindo num berçário. Pergunto a vocês, 2000 anos passados, esse cenário teria se alterado alguma coisa? Claro, para os outros, para nós sim, eu tenho certeza que todos nós, né? Mas as pessoas lá da rua, de fora, as pessoas lá de casa, sobretudo, né? Aqueles umbralinos que reencarnaram conosco. O que caracteriza uma criança de berçário? Primeiro, a sua total dependência, não é? E segundo, a criança, do ponto de vista pedagógico, a noção, a ideia que ela tem
é que ela é o centro do mundo, o centro do universo. A própria mãe, ela entende que é uma extensão dela. Não é isso? Se tiver aqui algum pedagogo, psicopedagogo, vai nos ajudar. O primeiro grande trauma da criança é quando ela percebe que ela é uma coisa e a mãe é outra. E ela chega à conclusão: existe alguém além de mim. Do ponto de vista psicológico, a gente parece que está num nível muito próximo a essa ideia, já que na codificação espírita os benfeitores disseram que o nosso grande problema evolutivo, a nossa grande imperfeição, o nosso traço característico humano, espiritual, no momento qual é? É o traço de seres profundamente o quê? São os outros, não são nós, vamos ficar tranquilos. Né? Traços o quê? Egóicos, egoístas, orgulhosos, soberbos, vaidosos, melindrosos, prepotentes, arrogantes. Vou parar por aí para não dar depressão em ninguém. E temos a noção, quando Allan Kardec pergunta qual é a causa do orgulho, os Espíritos respondem, no Livro dos Espíritos, é a ideia que o homem tem de uma importância que ele se atribui mais do que efetivamente ele tem. Então, me parece que, de certa forma, né, nós temos esse traço ainda de criança ainda vivendo como se fosse o centro do universo. E quando essa criança não é atendida, o que faz uma criança quando está com fome, o bebê? Chora. Quando ele está sujo, ele chora. Quando ele está com sono, chora. Quando ele está com frio, chora. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Não é? Quando o mundo não nos aplaude, quando as pessoas não nos tratam como nós gostaríamos, quando as pessoas dizem não para nós, quando sentimos que o mundo não gira em torno de nós, nós choramos. E vivemos isoladamente, individualmente. Então, Jesus vem trazer uma concepção para começar a alterar essa nossa percepção do mundo, de que não existe apenas o eu, existe o nós. E o fato de existir o nós não significa que a gente deixe de ter a sua individualidade, mas significa que esta individualidade, ela não é nem maior, nem menor, nem mais importante, nem menos importante, nem mais especial do que os outros. Porque para nós, o nosso grande problema, muitas vezes, são os outros. Qual é a queixa que a gente veio trazer na casa espírita? Provavelmente a gente trouxe um nominho de alguém. Ou está trazendo para colocar na caixinha de vibrações. Né? Sempre, geralmente, temos uma queixa de alguém, seja no lar, seja no trabalho. Temos dificuldades de relacionamento.
Relacionamento em casa, no trabalho, no trânsito. Número de delitos e número de infrações penais cometidas no trânsito é absurdo. Sartre chegou a dizer, inclusive, que o inferno são os outros. Mas Jesus veio dizer o quê? Que os outros podem ser o nosso céu. Quando a gente o quê? For capaz de amar. E aí está o nosso grande desafio. Aí está o processo de amadurecimento espiritual. Sair de si para poder ir ao encontro do outro. Não viver exclusivamente para si. Cuidar de si, sim, mas com a perspectiva de poder expandir esse amor que eu tenho por mim, para que ele possa chegar àqueles que me cercam. Mas muitas vezes nós ficamos cantando aquela música do Guilherme Arantes. Eu cantei muitas vezes, nunca tinha prestado atenção na letra. Meu mundo e nada mais. Vocês lembram dessa música? Quando eu fui ferido, vi tudo mudar. Lembram dessa música? É a música do ego. Meu mundo e nada mais. Mas depois o Guilherme Arantes se redimiu. Numa outra música, Brincar de Viver, há um trecho da canção em que ele diz: ninguém é o centro do universo. Esta é a fase da maioridade que Jesus veio trazer para nós. Ninguém é o centro do universo. Assim é maior o prazer. Ou seja, há alegria em servir, há alegria em dar, há satisfação em promover a felicidade do outro. E isto chega a ser não apenas no aspecto espiritual, porque o ser humano, segundo a ciência, é um ser biopsíquico social. Biopsíquico social. Então, no aspecto social, você se relacionar bem com as pessoas, viver bem, viver em paz, criar relacionamentos saudáveis, ser uma pessoa generosa, ser uma pessoa que não pesa para os outros, ser uma pessoa leve, bem-humorada, generosa, que compartilha, uma pessoa humilde, simples, descomplicada. Isto é um fator de saúde. Isso é um fator de estar bem consigo mesmo. Então nós vamos, aos poucos, descobrindo o quanto que a mensagem do Cristo é remédio, a mensagem do Cristo é terapia, a mensagem do Cristo nos liberta. E nessa perspectiva da maioridade, Jesus vem trazer perspectivas novas para todos nós, porque até então,
Qual era o nosso relacionamento com a divindade? Vamos voltar ali nas nossas reencarnações no tempo ali de Moisés. Como é que nós nos relacionávamos com Deus? Como eram os deuses? Fomos ali nas civilizações gregas, romanas, egípcias, babilônicas. Nós vamos ver que, primeiro, tínhamos vários deuses, né, segundo as nossas necessidades. Então, era o Deus da caça, o Deus da pesca, o Deus da chuva, não é? O Deus da saúde, enfim, o Deus do sol, o Deus do amor. E qual era a nossa relação com esses deuses? Era de amor? Era mais de temor. Até porque esses deuses, eles tinham feições muito humanas, né? Eram deuses temperamentais. Ficavam bravos, ciumentos, possessivos. Se formos ver lá no Antigo Testamento, vamos encontrar várias passagens em que Deus, Senhor dos exércitos, o Deus que mandava pragas, o Deus que dizia: não terás outros deuses diante de mim, hein? Olha que possessividade. E se você cultuar outros deuses, você vai ver. E aí então o que a gente fazia para amansar os deuses, para agradar os deuses, para deixar os deuses mais calminhos, para que eles pudessem atender às nossas necessidades? Ah, está faltando chuva. Ah, o Deus da chuva deve estar bravo conosco. Vamos fazer um agrado, vamos fazer uma dancinha, vamos fazer uma oferenda, vamos fazer, sobretudo, um sacrifício. Sacrifício animal, inclusive. Quantos animais foram sacrificados? Veja, uma relação talvez fosse compatível para o nível evolutivo nosso naquela época, porque quem eram os personagens daquela época? Vocês têm alguma dúvida? Né? Às vezes a gente fala: aquele povo era bárbaro, né? É aquele povo. Né? Nós é que estávamos ali, né? Talvez fosse compatível com o nosso nível de consciência. Mas Jesus vem fazer um trabalho do quê? Ampliação de consciência. E o próprio Cristo falou assim: eu não quero sacrifício, quero misericórdia. Eu não quero culpa, eu quero perdão. Não quero castigo, quero compaixão. E essa ideia, né, dessa relação com Deus, de alguma forma até hoje nos contamina, né? Quantas vezes, e não estou fazendo nenhuma crítica, mas Jesus nos pede para a gente avançar. Às vezes, nos nossos pedidos, a gente ainda, né, faz algumas barganhas com Deus. Olha, se eu conseguir tal graça, eu vou subir as escadarias da igreja de joelhos. Como se esse Deus gostasse do nosso sacrifício, do nosso joelho ralado. E ele dissesse assim: nossa, que joelho ralado,
Que lindo isto, não é? Quando a gente faz promessas, eu sei, né? Talvez a gente não faça mais. A gente sempre oferece um sacrifício, né? E faz o sacrifício de alguma coisa que a gente gosta, né? Não vou comer chocolate. Eu nunca vi alguém fazendo sacrifício que não vai comer chuchu, jiló, abobrinha. E Jesus vem trazer uma ideia diferente de Deus, quando ele chama esse Deus do quê? Quando ele chama Deus de Pai, que foi, creio eu, a terra deve ter tremido quando Jesus, lá na oração do Pai Nosso, falando em aramaico, que era o idioma, o dialeto com que ele fez os seus maiores discursos, e segundo as traduções, ele usou a palavra Abba ao se referir Pai, cuja melhor tradução é Paizinho, Pai querido. O que nos leva a concluir que a relação que Jesus apresentava para nós era a relação de um Deus que é amor, de um Deus que é bondade, de um Deus que não é temperamental, que muda de humor. De um Deus que faz distribuir as suas bênçãos para os justos e os injustos. Olha a concepção que Jesus traz, que até hoje a gente tem dificuldade de assimilar isto, né? Para nós deveriam morrer todos os que estão na cadeia. Nossos inimigos, a morte. A gente lê até um salmo, tem um salmo aí que fala, né? À minha esquerda cairão 1000, à minha direita mais 1000. Nossa Senhora! A gente fica muitas vezes feliz quando uma pessoa, um desafeto, sofre algum problema, né? A gente não sai soltando rojão, mas a gente às vezes tem um ímpeto. Ah, fulano faliu? Sei. Não é? Deus está vendo. Então, a nossa concepção de justiça, ela é muito ainda do olho por olho, dente por dente, desde que seja para os outros. Nós queremos para nós misericórdia. Para os outros, a lei. Não é? Para os outros, a lei. E esse Deus de amor que Jesus nos apresenta, ele tem uma característica também mais cósmica, porque ele não é o Pai meu apenas. Ele é o Pai nosso.
E isso não é só jogo de palavras, né? O que significa esse Deus que Jesus nos apresenta? Esse Pai que é nosso, quer dizer que não é só Pai meu, é Pai também de todos. É Pai dos israelenses, é Pai dos palestinos, dos que moram na faixa de Gaza. Pai dos nossos inimigos. Olha a cilada, olha como Jesus nos encosta na parede. Como ele nos enquadra. Aquela pessoa que eu mais odeio, ela também é filha do mesmo Deus que eu acredito. E ainda nessa oração, Jesus insiste, né? O pão nosso. Quer dizer, não basta apenas viver pelo seu pão. O quanto que nós estamos trabalhando pelo pão daqueles que talvez não tiveram ou não têm as mesmas possibilidades nossas. Incrivelmente, 2000 anos depois do Cristo, ainda nós temos milhões de pessoas morrendo de fome. Perdoai as nossas ofensas. Então são essas e outras tantas ideias que esse Cristo veio nos trazer. E, sobretudo, por nos apresentar a sua grande proposta, não de ser o nosso Salvador, aqui no sentido de alguém que viria fazer e substituir a nossa parte. Mas alguém que veio a nos convidar a fazer o que ele fez. Então, aceitar Jesus talvez seja um primeiro passo. Mas basta aceitar Jesus? Não. Tudo isso nós já fizemos talvez há muito tempo. Nós estamos provavelmente no cristianismo há muitas encarnações. Vejo aqui vários padres, freiras, todos aqui reencarnados. Mas é preciso o quê? Fazer o que ele nos propôs. Aquela proposta, e há um capítulo no livro que reflete sobre aquele convite puro, direto e simples que ele fez a Levi. Vem, me segue. Seguir. Seguir o Cristo que disse que era o caminho. Então, ser o caminho
Por isso que denominamos o livro aqui com esse sentimento de que Jesus, que se declarou mestre do quê? Mestre do caminho capaz de nos levar, uma vez percorrido, a uma vida melhor, a uma sociedade mais fraterna, a uma vida pessoal mais feliz. Então é engano nosso pensar que Jesus veio à Terra para fundar uma religião. Vocês não acham? Será que Jesus teria vindo para fundar o cristianismo? Uma religião? Não nos parece isso muito pouco? Até porque em nenhum momento no Novo Testamento nós vamos dizer: eu vim fundar uma nova religião. Não falou isso. Ele não fundou o cristianismo. Jesus não era cristão. Buda não era budista. As pessoas que criaram isso depois. Mas ele veio o quê? Diz Chico Xavier. Jesus veio trazer um sistema de vida que se aplica a qualquer pessoa, independentemente da sua religião. E ela nem precisa mudar de religião. Gandhi não era cristão. Mas entendia e vivia os ensinamentos do Cristo. Yogananda não era cristão, mas via em Jesus um mestre do viver. Do viver bem consigo, do viver bem com o próximo, do viver bem com o seu meio ambiente, do viver bem com os animais, de viver bem com os seus vizinhos, de viver bem com todos, em paz. Não será isso que a humanidade está precisando? Até hoje a gente ainda não aprendeu a viver bem. E por isso ele é, ainda para nós, o caminho, a verdade e a vida. Mas o que mais ainda me apaixona em Jesus é que ele não é apenas o mestre que me indicou o caminho. Que caminhos, assim genericamente, ele nos indicou? Me ajudem. Ele indicou, por exemplo, quando nós estamos magoados, feridos, que caminho ele nos indicou? O perdão. Mas quando muitas vezes nós somos injuriados, ofendidos, muitas vezes nós guardamos aquela mágoa, aquele ódio, aquela culpa, quando nós somos a pessoa que cometeu algum deslize, algum erro. E sofremos com isto, adoecemos com isto, adoecemos as relações. E às vezes por questões pequeninas, por aquelas coisinhas miúdas que Gonzaguinha cantou, coisinhas miúdas que vão arrasando aos poucos o nosso ideal.
Que outros caminhos Ele nos trouxe? O da fraternidade? O da caridade? O do ser autor da sua história, protagonista da sua vida? Levanta, toma o teu leito e anda. Não olhes para trás. Ninguém é digno de me seguir se pegar a mão no arado e ficar olhando para trás. Viva o teu hoje. Não vivas ansiando pelo amanhã. Olha os transtornos de ansiedade nos afetando tanto. Então Jesus tem caminhos que Ele nos indicou, mas o que mais me apaixona nele é saber que Ele não é apenas o mestre do caminho. Ele é o mestre que caminha conosco. E aí, então, Ele é insuperável. Mas de onde você tirou isso, De Luca? Dele mesmo. Quais foram as últimas palavras dele quando deixou esse plano? Lembra? Eu estava lá. Perdoai, é isso? Não sabe o que fazem. Não, não foi isso. Eu falo das últimas palavras porque depois que ele foi crucificado, vocês vão lembrar, 3 dias depois, o que aconteceu? Ele, segundo a Igreja Católica, ele ressuscitou no corpo. Mas o Espiritismo nos diz que ele ressuscitou espiritualmente. Ele apareceu em espírito materializado. As mulheres foram lá no sepulcro dele para ungir o corpo dele, que era um ritual do judaísmo. Cadê o corpo dele? Cadê o Cristo? A capa do livro simboliza esse momento e simboliza um capítulo do livro. Ele saindo do sepulcro. Quer dizer, não é um Jesus morto. Tanto é que 3 dias depois ele aparece. Primeiro a quem? Maria Madalena. Eu fico imaginando como é que Simão Pedro ficou doido com esse fato. Não é? Como? Aquela mulher, aquela pecadora, aquela mulher de má vida, aquela mulher com 7 demônios. Imagina o que é mulher com 7 demônios. Demônios são os homens, né, que atormentam e matam as mulheres, né? Imagine, Jesus foi o primeiro que valorizou a mulher na história. Apareceu a Maria Madalena, aquela que era mais perturbada. E olha a minha impressão, depois de 30 anos estudando o Evangelho, eu acho que mais do que isso, porque estudo desde a minha adolescência. Jesus adora os perturbados. E eu sou a prova eloquente disso. E ele passa, então, porque depois de Maria Madalena, ele aparece a 2 discípulos ali na estrada de Emaús, aparece aqui, acolá, e enfim ele aparece para todos.
E passa com ele quanto tempo? 40 dias. Come com eles, conversa, orienta, anima, porque estavam todos perdidos. A sensação deles, depois da crucificação, ou seja, estamos ferrados. Não é? Estavam fugindo. E ele aparece, anima, encontra Simão Pedro. Eu fico imaginando esse encontro. Eu imagino o que é que Simão Pedro sentia. Não é? Porque ele havia o quê? Negado Cristo ali na hora da morte, da crucificação. Quantas vezes? 3. E aí o Cristo aparece. Imagine Simão Pedro, falou, agora ele vai me pegar. Mas Jesus se aproxima e não toca no assunto. Igualzinho nós, né? Você lembra daquele dia que a gente tem guardado na memória? O dia, o ano, o horário, a temperatura. Mas Jesus não toca no assunto. Ele só faz 3 perguntas a Pedro. Pedro, tu me amas? Claro, Senhor. Tu me amas? Sim, mestre, te amo. Pedro, tu me amas? Claro. Por que ele perguntou 3 vezes? Creio eu que foi porque teve 3 negativas, né? E aí então ele dá a Pedro, olha que coisa. Pedro, então, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Olha esse mestre que levanta Pedro do chão da vergonha, da culpa, do medo, do fracasso, porque ele estava se sentindo a pior pessoa do mundo. Era o discípulo mais ardoroso. Que, inclusive, quando os guardas chegaram para prender, ele queria sair em luta. Pegou a espada, arrancou a orelha de um soldado e foi repreendido por Jesus. E Jesus ainda foi lá e fez uma cirurgia plástica espiritual e consertou a orelha do soldado. Então, Pedro estava se sentindo a pior pessoa do mundo. E o que é que Jesus faz a ele? Evoca o amor e dá a ele a missão de liderar a comunidade cristã que estava se formando. E Pedro se torna, então, um líder importantíssimo. Então, é esse Jesus que reconstrói vidas, é esse Jesus que está caminhando conosco. Mas eu não disse as últimas palavras dele. Quando depois desses 40 dias, ele, enfim, preciso deixar vocês agora seguirem o caminho e vou me afastar, mas afastar entre aspas, porque ele disse, não vos deixarei órfãos, estarei com vocês até o fim dos tempos. Será que Jesus teria dito palavras para impressionar a turma? É promessa dele. Eu estarei convosco.
eu estou com vocês. Eu sou amigo de vocês. Lá no Evangelho de João ele diz isto: chamo vocês de amigos. E quero que venham comigo. Mas e quando a gente se afasta do caminho dele? Escrevi um capítulo de número 24, também com base numa lição de Emmanuel, em que ele diz: não te esqueças de que Jesus jamais se desespera conosco. Mesmo quando a gente não apenas está distante dele, mas quando está agindo diferentemente daquilo que ele nos propôs. Quer dizer, ele não se decepciona. Muitas vezes eu já me peguei falando isto e já escutei isso de muitas pessoas: Jesus está decepcionado comigo. Jesus não quer nem saber de mim. Mas aí vem a espiritualidade dizer: Jesus jamais se desespera conosco. Por que ele não se desespera? Porque ele nunca perde a esperança em nós. O desesperado é aquele que perdeu a esperança. Então, se Jesus não se desespera conosco, é porque ele continua tendo esperança. E eu tenho certeza que, como ele está entre nós, ele veio aqui exatamente renovar essa esperança, mostrar essa esperança. E sinto, intuo, e a minha razão me leva a crer nisto. A minha fé raciocinada me leva a crer da presença do Cristo aqui entre nós. Se Chico Xavier era capaz de sondar o pensamento daqueles que estavam próximos de si, tanto é que as pessoas, quando ficavam ali na fila de autógrafos do Chico, que demorava horas e horas, e pensava coisas sobre o Chico, quando chegava ali no autógrafo, o Chico fazia um comentário: ah, minha irmã, estou tentando fazer um regime. E falou isso aquela irmã que pensava: nossa, o Chico está gordo. O outro pensou: nossa, o Chico está parecendo um sapo. E aí esse irmão, ele dizia: pois é, meu irmão, os sapos também são de Deus. Ora, se Chico Xavier tinha essa capacidade de penetrar o pensamento das pessoas, o sentimento das pessoas, isso porque a NASA fez pesquisas para medir a capacidade, medir a expansão da aura de Chico Xavier, e chegou à conclusão que ela tinha uma expansão em torno de 30 metros. Então, quem estava ali, dentro do raio do Chico, ele conseguia ler, conseguia saber o nome de cada um. Eu fico pensando, qual é a expansão da aura do Cristo? Alguém teria alguma ideia?
a aura do Cristo é do tamanho da terra. Está na Bíblia que Jesus tem poder sobre o céu e a terra. Jesus está aqui. O seu pensamento, a expansão da sua energia alcança toda a terra. De forma que, nesse momento, ele sabe, sente tudo o que nós estamos falando dele. Ele sabe o que está no coração de cada um de nós, o que cada um está pedindo, o que cada um está necessitando. Porque o Chico dizia, Jesus não está ali no céu, em regiões, isolado, em regiões espirituais superiores. Dr. Bezerra disse, certa feita, o Cristo está na terra. Em todos os locais. Então, isto, né, é esse mestre que caminha conosco, é esse mestre que tem esperança em nós, porque sabe que nós, cedo ou tarde, nos tornaremos também Cristos. Ele veio despertar o Cristo que mora em cada um de nós. Há um capítulo do livro aqui, com base no pensamento de Joana de Ângeles. Ela fala do nosso Cristo interior. Há um Cristo dentro de nós. Porque Cristo não era um nome civil de Jesus. O Cristo foi adicionado. Cristo quer dizer ungido. Cristo quer dizer aquele que se uniu a Deus. A minha vontade é fazer a vontade do Pai. O que eu ensino não é de mim, é do Pai. Eu faço a vontade do meu Pai, como nós, não? Que até na hora do Pai Nosso, nessa hora a gente tem dificuldade de orar, seja feita a vossa vontade. Não, eu quero a minha vontade. Então, Jesus vem trabalhar o Cristo que mora em cada um de nós. E Ele sabe que esse Cristo está despertando. Ele sabe que cedo ou tarde nós atingiremos esse grau de entrega, de fusão com o divino. Ah, mas eu estou muito longe disso. Estamos. Mas Jesus é esse mestre que vem nos ajudar nesse caminho. Nós não estamos ainda na luz, mas o importante é que a gente esteja a caminho. Por isso que aqui é a casa do caminho. Quem aqui está e não está caminhando, ainda não entendeu. Todos nós. Não somos perfeitos, mas precisamos estar a caminho de. Eu preciso estar no meu radar daquilo que me afasta do divino e que me torna diabólico. O diabólico, a palavra diabolos, no latim, é aquele que separa, é aquele que divide. Então, tudo aquilo que separa, que me separa do meu próximo, é que eu estou diabólico. Quando eu vivo só por mim, egoisticamente, eu estou diabólico.
quando eu não ligo para os sentimentos alheios, eu estou diabólico. Mas o caminho é o caminho da fusão. Fusão que, segundo o Espírito Lázaro, em O Evangelho segundo o Espiritismo, é o sentimento que brota do amor. Então, esse Jesus não se desespera conosco, mesmo que a gente esteja afastado desse caminho. E ele diz a Emmanuel: permanece conosco, paciente e bondoso. Então não é um Jesus mal-humorado, não é um Jesus que diz: estou cansado do De Luca, não aguento mais. Não. Paciência com De Luca. Paciência com cada um de nós. Paciência e bondoso. E repete-nos de hora em hora. Ele repete para nós de hora em hora. Olha, de hora em hora. Hein? E o que ele fala, segundo a espiritualidade? Ele está falando hoje mais diretamente. Ama e auxilia sempre. Ajuda os outros, amparando a ti mesmo. Porque se o dia vem amanhã, eu estou contigo, esperando pela doce alegria da porta aberta do teu coração. Veja que cena poética. Jesus conosco, caminhando conosco, paciente, bondoso, ensinando-nos o caminho do amar, do amparar o outro, com o que estaremos amparando a nós mesmos. E mesmo que nós não estejamos fazendo isto, Ele está lá esperando. Está deixando que muitas vezes o sofrimento desperte a nossa consciência. E está esperando, diz Emmanuel, pela doce alegria de estar conosco, de entrar em nós pelas portas abertas do nosso coração. Então, cabe-nos a reflexão final. Nosso coração está de portas abertas? Nosso coração está leve? Está pesado? Está trancado? Está fechado? Está amargurado? Vamos abrir esse coração. Vamos deixar esse coração manso, para que Jesus então possa ser o amigo, ser o companheiro que fará em nós o trabalho da nossa transformação, da nossa paz, da nossa saúde. Quantas pessoas vão em busca de uma cura espiritual, mas estão com o coração fechado, coração trancado pelo rancor, pelo ressentimento, pelo ódio, pela culpa. Jesus não tem como nos curar se o nosso coração está fechado. Hoje, vivemos aqui, nesta casa, uma sincronicidade importante. Hoje é dia do professor, dia do mestre. E estamos falando aqui
do Mestre dos Mestres, do Mestre que nos ensina o caminho e falando dele na casa do caminho. Queira Deus que essas coincidências possam deixar e nós sairmos daqui hoje com a porta do nosso coração, se não escancarada, pelo menos mais aberta. Um beijo no coração de todos.